Olá pessoal, estamos aqui para o nosso quarto episódio da nossa série intitulada Eventos Finais. Compartilhe esse link, o vídeo, com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam também estar inteirados destes assuntos tão importantes para os dias que nós estamos vivendo, tudo bem? E o tema de hoje é a Igreja de Deus nos últimos dias. Vejam, Deus sempre teve o seu representante aqui na terra. No Antigo Testamento, ele levantou o povo de Israel para ser o seu representante diante das outras nações. E há 2000 anos atrás, Jesus veio até o planeta Terra e ele fundou a sua igreja, a Igreja Apostólica. E ele disse o seguinte para os discípulos, ele deu uma ordem para eles: vocês irão a todas as nações e farão discípulos até a minha segunda vinda. E assim eles avançaram na pregação do Evangelho. Mas infelizmente, na Idade Média, a Igreja Apostólica acabou se corrompendo. Ela se tornou a Igreja do Estado. Então, a Igreja se tornou a Igreja Apostólica Romana. E neste período, a Igreja começou a perseguir aqueles cristãos que tinham a Bíblia como a única regra de fé. Então surgiu a Santa Inquisição. Mas no período da Reforma, Deus então levantou pessoas de dentro da igreja para levantar verdades presentes para o tempo deles. Então começou a surgir uma revolução dentro da igreja. Nós sabemos que há muitos católicos, cristãos, que são fiéis e leais ao Senhor. E essas pessoas serão salvas porque elas creem em Jesus como seu único salvador pessoal, assim como eu e você acreditamos. Mas nós não podemos, infelizmente, negar a história passada do que aconteceu. E então nós vemos em Mateus 24, verso 11, um texto que se aplica para os dias que nós estamos vivendo, que está escrito o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje nós estamos vivendo no tempo do fim, próximos da segunda vinda de Jesus Cristo. E o próprio Jesus disse que os falsos profetas aumentariam. Hoje nós temos mais de 40 mil denominações cristãs que dizem estar com a verdade. Uma coisa que me chama muita atenção é que neste período da pandemia, o caráter dos líderes religiosos tem sido exposto, tem sido revelado. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles pastores que pediam que as pessoas fizessem uma barganha com Deus, meio que comprasse a salvação, dando seu carro, sua casa, seus recursos financeiros. O caráter deles tem sido revelado e a Bíblia e também o caráter deles tem sido exposto e a gente percebe que são falsos profetas. Mas Deus apresentou na sua palavra que surgiria um movimento profético. Em Apocalipse capítulo 10, no verso 5 ao verso 6, está escrito: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora, já não haverá tempo. Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Neste momento, o apóstolo João tem uma visão. E ele vê Deus dizendo que já não haveria mais tempo. E este tempo é um tempo profético. E João também vê na visão um livrinho aberto. O que significa este livro? O que é este livro? Quando nós olhamos para a Bíblia, há um livro que estava selado, fechado, lacrado. E este livro é o livro de Daniel.
Mas nem tudo que se encontrava no livro de Daniel estava fechado. Por exemplo, lá em Daniel 2, do 38 a 40, Nabucodonosor tem uma visão. Ele vê uma estátua enorme, com a cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E lá ele vê já o que significa a cabeça de ouro da estátua. Era o reino de Babilônia, está na Bíblia. E quando Daniel avança nas suas visões, com o passar do tempo Deus estava dando mais visões para o profeta, no capítulo 7 ele vê 4 animais, um leão, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e um animal terrível e espantoso com 10 chifres em sua cabeça. E no capítulo 8, o profeta também vê um bode com 2 chifres, um cordeiro com 2 chifres, um bode com um chifre enorme, e que no auge do seu poder, esse chifre é quebrado, e surge 4 novos chifres, e depois de um dos 4 ventos da terra, surge um pequeno chifre. E quando nós vamos para a Bíblia, estes símbolos também têm ali os seus significados revelados. Por exemplo, nós vemos que o peitoral da estátua, juntamente com o urso e com o cordeiro de 2 chifres, representa a Média e a Pérsia. O bronze da estátua, do quadril, juntamente com o leopardo de 4 cabeças, juntamente com o bode de 1 chifre, e depois surge 4 chifres na cabeça do bode, representa a Grécia, Alexandre o Grande, e depois, posteriormente, os seus 4 generais. E nós, analisando as profecias, nós vemos claramente as profecias apontando para o surgimento de Roma imperial e, posteriormente, este pequeno chifre, essa ponta pequena, representando então o poder de Roma papal. Nem tudo estava selado, mas o que estava selado do livro? Veja comigo Daniel 8,14. Diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois se refere a um futuro distante. E em Daniel 12:9 está escrito: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Vejam, então havia uma parte do livro de Daniel que se encontrava selado. E esta parte eram as profecias de tempo. As 2.300 tardes e manhãs, cada dia representa um ano no cenário profético. A Bíblia diz que um dia representa um ano no cenário profético. Então, quando nós vemos tardes e manhãs, é um dia, 2.300 dias, 2.300 anos. E o que estava lacrado também, nós vemos lá em Daniel 12, que aparece uma profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 360 dias no calendário profético. 2 tempos de 360 dias, ou seja, 720 dias. E metade de um tempo, 180 dias. Somando tudo isso, dá 1.260 dias. Nós vemos também que Daniel viu uma visão de tempo de 1.290 dias, cada dia representando um ano. E também outra visão, que ele disse assim: bem-aventurado aquele que espera 1.335 dias, ou seja, 1.335 anos. A profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1.260 anos, ela teve o seu início no ano 538, quando o Código de Justiniano apontava para o Papa como cabeça de todas as igrejas. E neste momento, a Igreja Apostólica Romana, ela teve o seu poder tanto religioso e também político. Tinha primazias políticas. E isso se deu até o ano de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, general francês,
e então houve a ferida papal que está descrita lá em Apocalipse 13, verso 3 ao verso 4. Os 1290 anos, juntamente com os 1335 anos, eles iniciaram no ano 508 depois de Cristo, quando Clovis, rei dos francos, venceu os visigodos. Já a profecia dos 1290 anos teve o seu término no ano 1798, juntamente com a profecia dos 1260 dias, quando o Papa Pio VI foi levado cativo para a França e houve então uma ferida mortal. E aí, a profecia dos 1335 também iniciou no ano 508, com Clovis vencendo os visigodos, e ela vai até o ano de 1844. O que acontece nessa data? Vejamos, há uma outra profecia, a profecia dos 2300 anos. Essa profecia se iniciou em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, que solicitava e permitia a reconstrução de Jerusalém e do templo. E essa longa profecia, ela culmina no ano de 1844. E veja, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs dizia o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O templo de Jerusalém ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Jesus apontou isso em Mateus 24, verso 14. Mas este santuário que deveria ser purificado é o santuário celestial apontado por Hebreus capítulo 8, verso 1 e verso 2, Hebreus capítulo 9, Apocalipse capítulo 11, verso 19. Há um santuário celestial no céu. E a obra agora deveria ser diferente. Jesus entra no lugar santíssimo para efetuar a intercessão final. Lá no Antigo Israel, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, havia o santuário, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no lugar santíssimo para fazer a expiação pelo povo. E a obra que Jesus está fazendo agora, a partir do ano de 1844, é a intercessão final pelo seu povo. Jesus está disposto a te conceder perdão. Ele é o nosso representante lá no céu. Você está disposto a aceitar o perdão de Jesus? E veja, por volta da data de 1844, Deus levantou um homem chamado Guilherme Miller. Ele era um batista. E ele começou a pregar esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dos 1.290 dias e dos 1.335 dias. E ele apontava para essa profecia que o santuário seria purificado para 1844, e ele imaginava, acreditava, que o santuário que seria purificado seria a terra por ocasião da segunda vinda de Jesus. Só que ele não errou a data, mas ele errou o evento. O evento era a obra de intercessão de Jesus, a mudança no seu ministério celestial e não seu retorno ao planeta Terra. Mas a profecia estava correta. E eles começaram a estudar novamente a Bíblia. E eles compreenderam em Apocalipse 10, no verso 11, que Deus dizia o seguinte: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando eles se depararam com este versículo, eles perceberam que eles deveriam continuar pregando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E o que havia se iniciado em 1844 era o juízo pré-advento, a obra final de intercessão de Jesus no santuário celestial por mim e por você. E eu quero encerrar lendo Hebreus 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Nós temos um sumo sacerdote no céu. Jesus seja louvado por isso. Jesus
está disposto a te conceder perdão. Não importa o pecado que você cometeu, a situação que você se encontra, em Jesus a solução para a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Obrigado, Senhor, pela tua promessa, que dentro em breve você irá voltar. Venha abençoar essa pessoa que está assistindo este vídeo. Senhor, conceda perdão para ela, em nome de Jesus. Amém.